Ei, você quer aprender a falar no passado em inglês? Então assiste esse vídeo até o final. Nós vamos dividir o passado em inglês em 3 partes: afirmação, negação e pergunta. Vamos começar com a afirmação. Qual é a vantagem de usar a afirmação em inglês no passado? Então, você já parou para pensar que quando nós falamos no passado em português, nós temos que fazer várias conjugações diferentes? Pois é, se eu uso o verbo falar, por exemplo, eu diria eu falei, nós falamos, eles falaram, você falou. No inglês não acontece isso. Você tem o verbo speak, que provavelmente você conhece. Do you speak English? Você já deve ter escutado isso, né? Então, se você pega o verbo speak, ok? E você coloca ele no passado, ele ficaria nessa forma, spoke, ok? Então, se eu começo a usar os pronomes em inglês, eu, você, ele, ela, que seria I, you, he, she, it, we, they. Então, eu posso usar a mesma palavra para todos os pronomes. Então, eu diria I spoke, eu falei, you spoke, você falou, he spoke, ele falou. Então, e assim por diante. Eu falei que a gente ia falar também da negação. Então, na negação, nós vamos inserir um carinha que a gente vai chamar de verbo auxiliar. É o did, ok? E, normalmente, ele vai trabalhar em conjunto com o verbo principal, que dá sentido à frase, mas também com a palavra de negação, que seria o not. Então, se eu quero dizer que eu não falei, eu diria I did not, ou eu poderia dizer I didn't speak, ok? I did not speak and I didn't speak. Qual a diferença, né? I did not speak seria a forma sem abreviação, sem junção, e I didn't speak é a forma abreviada, né? Com junção de palavras. Se você parar para pensar, você vai ver que o verbo speak ele já não está mais no passado. Por que isso aconteceu? Porque o verbo auxiliar está no passado. Então, quando o verbo auxiliar está no passado, o verbo principal não precisa mais estar no passado. Isso é uma coisa muito boa, porque nós temos alguns verbos que são irregulares. Alguns verbos, como o próprio speak, é irregular. Porque se eu falo aqui dos verbos regulares, vocês vão ver vários verbos que a gente normalmente só coloca ed no final para dizer que já está no passado. Alguns exemplos seriam watched, talked, played. Todos esses verbos, quando a gente coloca ed no final deles, eles vão para o passado, ok? Então, play, presente, played, passado. Watch, presente, watched, passado. Talk, presente, talked, passado. Só que quando a gente faz uma negação, a gente não precisa colocar esse ed no final. A gente deixa o verbo na forma base porque o auxiliar já está colocando toda a frase no passado. E para finalizar, a gente tem as perguntas. Como é que isso funciona? Então você coloca did, a mesma palavra, o mesmo verbo auxiliar, só que lá na frente já não vai ter mais a negação. E você vai fazer a pergunta ainda sem colocar o verbo principal no passado. Então, se eu quisesse perguntar para você, você falou? Eu diria, did you speak? Did you speak? E é simples assim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem com essas fórmulas. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários. Até a próxima!